Esse texto é muito bonito. Gente, esse texto é assim, realmente muito bonito. O guia é a mente, Parece que mas o ele mestre... ele bebe também no budismo. Vários desses No Oriente. personagens não necessariamente viveram todas Só as suas ali. vidas só ali. Né? O mestre é a razão. Iluminem as suas mentes. Como ilumina as mentes? Acendam a lâmpada que tem dentro de vocês. O estado crístico, normalmente, que permite iluminar todo o seu caminho. Luz no caminho. Luz no caminho. O livro também. O livro. Cada pessoa tem de receber, e receber é no sentido de conhecer, o seu próprio nome. Lembra que eu tinha falado sobre isso, que aparece muito nos gnósticos? Cada um tem que conhecer, tem que receber o seu próprio nome. Quem te dá o teu nome? O teu pai. Mas você tem que estar apto a receber esse nome. Os que são filhos do conhecimento interior, Evangelho da Verdade, obtêm poder para proferirem os seus próprios nomes. Você só sabe o seu nome e pode proferir o seu próprio nome se você é filho do seu pai. O pai aqui é o ântropos. Você tem que conhecer seu pai, senão você é órfão. E aí você pode dizer o seu nome. Tem um comentário que eu acho interessante sobre isso, que quando se estuda Madalena, é chamada a atenção que Madalena, no texto bíblico mesmo, no Novo Testamento, é dito que Jesus a chama pelo nome, né, e ela o reconhece chamando ele pelo nome de Rabi. Né? E o quanto isso é significativo dentro daquele contexto, que a gente deve entender o quanto isso é importante. Evangelho de Tomé diz: o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos. Se você nem se conhece, como é que você vai ser conhecido? Por aquelas instâncias que necessitam conhecer. Então, serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Mas se não se conhecerem, então vivem na pobreza e são a própria pobreza. Você só alcança as riquezas do Pai se você se reconhecer filho daquele Pai. Senão você está na pobreza. O reino não é um lugar ou um tempo, mas simboliza um estado de consciência transformada. O reino de Deus está dentro de vós. Evangelho de Lucas e Evangelho de Tomé. Então não é um lugar ou um tempo, é um estado de consciência. O gnóstico se torna, frase do texto, um discípulo, o testemunho da verdade, um discípulo da sua própria mente. Ou seja, ele é um discípulo do seu próprio caminho. O seu único caminho está dentro de si. Ele tem que reconhecer esse caminho. Os instrumentos que a gente usa de troca entre nós é para aprender a ver esse caminho. Porque às vezes a gente está ali, mas não está enxergando. Né? Ele precisa saber por si no silêncio da meditação. Porque senão ele não vai ver esse caminho, ele não vai saber disso. Ele pode até ouvir isso, a gente pode ficar repetindo isso aqui. Não significa que ela saiba ou que vocês vão saber isso de fato. Porque esse é aquele outro saber, né? É o ele não vai escutar o nome dele por aqui. Não vai ouvir o seu nome. Não é necessária uma autoridade externa. Ela bate nessa tecla porque eles batiam nessa tecla. Né? A verdade precisa de nomes, de símbolos no mundo, porque a verdade não vem nua ao mundo, é isso? É o Evangelho de Filipe, né? Não tem como você falar da verdade sem usar símbolos, conceitos, nomes, palavras, mas isso não é a verdade. Isso é um indicador, um caminho, aponta para, né? Pois sem nomes não é possível ensiná-la, mas na experiência interior, quem percebe a realidade divina torna-se aquilo que vê. Eu e meu pai somos um. Não só eu e meu pai somos um, mas só é capaz de dizer da verdadeira verdade ou da verdadeira sabedoria aquele que vive essa verdade. Sim. O que talvez a maioria de nós aqui faz é tentar encontrar palavras para descrever aquilo que a gente imagina
Que seja. que seja, ou que alguns já disseram assim seja. Mas saber de fato isso só se a gente vivenciá-lo isso de fato. Quem alcança a gnose das gnoses torna-se não mais um cristão, mas um Cristo. A discussão sobre o termo cristão e Cristo. Então é isso que Jesus pede para eles: tornem-se Cristo, tornem-se filhos do homem. Ou muda, né? É legal, né? Eu sou suspeita, mas eu acho. Fica tão mais forte, vivo, né? Quem não se conhece, livro de Tomé. Livro, não é o Evangelho de Tomé, é o livro de Tomé. Quem não se conhece, nada conhece. Mas quem se conhece, alcançou, ao mesmo tempo, o conhecimento sobre as profundezas de todas as coisas. É outra versão do conhece-te a ti mesmo. Né? Segundo Hipólito, um dos padres da igreja, um dos escritores daquela época do Irineu, Simão o Mago foi um dos principais discípulos de Jesus, talvez o mais avançado entre eles. Né? Ele está ali com João Evangelista e Maria Madalena. São, no meu estudo, na minha opinião, os três mais avançados. Simão Mago já tinha uma escola, né? E ele se associa ao grupo de Jesus como um colaborador para aquele trabalho. Simão Mago, naquele estudo da astróloga que posiciona os símbolos do zodíaco. Não, ele não está. Não os faz 12 parte, discípulos os 12 ali, discípulos né? não faz parte. Não. A igreja não reconhece Simão Mago como um dos discípulos. Mas eu garanto para vocês, ele é um dos discípulos. E por que ele não vai ser reconhecido? Porque Madalena também não. é Por que ele não vai ser reconhecido nem Maria Madalena? Porque você abriria brecha para mulheres acharem que podem estar no caminho. E como Simão Mago é bem conhecido pelo seu trabalho com a tradição, uma outra tradição irmã, uma tradição paralela, isso poderia abrir brecha de mostrar que sim, haviam alguns não ignorantes que se associaram ao trabalho de Jesus. Entendeu? E digo para vocês, pensando sociologicamente, eu duvido muito que algum dos discípulos mais avançados de Jesus fosse iletrado, o que naquela época era uma raridade ser letrado. Naquela época, você ter acesso ao conhecimento formal, que eu quero dizer, você ter acesso à escola, você aprender a ler, era coisa para poucos, muito poucos. Mas do que eu tenho lido, não tem sido pouco, mas do que eu tenho lido e estudado e sentido, e conhecendo um pouquinho de sociologia, que a gente é obrigado a conhecer, até por ser professor universitário, impossível naquele grupo eles serem pessoas humildes da comunidade, que não sabiam nada, pescavam peixe, nada contra pescar peixe, aliás, sim, sou contra pescar peixe porque eu sou vegetariana, mas assim, não é por ser essa ou aquela profissão. Pescadores de peixe são seguidores da tradição de João, são seguidores da tradição da história da baleia, Jonatas e a baleia, que é do... Gente, eu tenho que dormir, tá vendo? Para o cérebro funcionar. Tem uma tradição anterior que vem da Babilônia. Dionis, que é o grande pescador da baleia, né? Então eles são pescadores de almas. Isso está bem disseminada, essa informação. Não é que eles eram pescadores de peixe na lagoa, né? No mar da Galileia. Eram buscadores de almas. Isso está profundamente associado ao Vescapices. Sim. Que é exatamente pescador de alma, no sentido de que é aquilo que liga o corpo da matéria com o corpo espiritual. E que está ligado ao momento daquela era, que é a passagem para a era de peixes. As Vescapices. Jane, quando você falou de Simão Mago, que veio de outra tradição, essa tradição é o Sufi? Não. O Sufi nem existia. Galileia, Judéia, Samaria. Né? Há controvérsias se Simão Mago de fato era da Samaria, mas há alguns indícios disso, e eles tinham uma tradição chamada tradição do fogo,
né, que eu não me lembro o nome exatamente, mas é uma tradição paralela, vinculada às tradições zoroástricas, tanto que ele é chamado mago, porque vinculado à Pérsia. É por isso que eu Isso. Mas é que quando você fala, eu acho estranho e interessante que a tradição de que teve a visita dos 3 reis magos permanece, mas quem são os 3 reis magos? Sábios da Pérsia, que vêm visitar o menino que nasceu. Tomando isso como simbólico ou físico, né? Vale a pena a reflexão. Simão o Mago não é um desses, mas é proveniente dessa mesma tradição. Ele traz uma tradição irmã da Pérsia. Então, segundo Hipólito, Simão o Mago afirmava, olha que absurdo que ele afirmava, que cada ser humano é uma morada e que nele habita um poder infinito, a origem do universo. Então Hipólito condena Simão o Mago por Simão o Mago dizer uma asneira dessas, que em cada ser existe a morada e que a morada tem essa centelha, que é o todo e que é a origem do universo. Que bom que ele dizia isso, né? Que bom. E hoje a ciência fala que em qualquer célula você tem tudo. universo. Exatamente, a questão do holograma, né? O átomo. Eu acho muito interessante. O átomo é isto. Essa é a ideia final disso. Então, uma técnica proposta por um texto de Nag Hammadi chamado Os Ostrianos. Os Ostrianos é o texto maior que tem em Nag Hammadi, eu já traduzi esse texto, mas ele é um texto muito contestável, porque ele faz parte de um agrupamento gnóstico setiano que aparentemente eles tinham algumas distorções em relação a alguns dos ensinamentos. A forma como eles conduziam algumas das suas doutrinas, dos seus ensinamentos, não está de acordo com a maior parte dos demais textos gnósticos. Plotino condena os ostrianos, né, dizendo que eles se enganam numa determinada fase dos seus ensinamentos. Mas é um texto com algumas passagens muito interessantes e está muito esburacado. Ele tem cerca de 30 páginas, ele é bem grande, mas ele está cheio de buracos, né, de destruição do próprio papiro. E Apágios sintetiza, são quatro etapas que aparecem em Zostriano ensinando a meditar. Primeiro, apartar-se dos desejos físicos. Já ouviram falar dessa necessidade nas práticas de yoga? Segundo, silenciar a mente, reduzir o caos na mente, serenando-a por meio da meditação. Isso é a orientação de como eles deveriam se preparar no caminho. Terceiro, foco na presença divina. Quarto, tentativas de entender e reflexão em busca de um lugar de repouso. O lugar de repouso não é um lugar físico de repouso, é encontrar o seguir, o silêncio, encontrar o local de onde você veio, a sua casa de volta ao Pai, o seu lugar de silêncio. Voltem-se para a luz, fujam da escuridão. Interessante, né? E a gente quase não vê isso nas tradições cristãs que a gente teve acesso. Esse próximo texto é um dos meus favoritos. Discurso sobre a Ogdode e a Enéada. Ogdode é uma ideia helênica, né? Acerca de como o cosmos se organiza. Tem os 7 níveis mais internos. A Ogdode é o primeiro nível já exterior a esse mundo mais não físico, mas mais material, né? O Ogdode passa a ser o primeiro nível do nível mais sutil. E essa mesma linguagem aparece na queda de Sofia, no retorno, ela segue até a 8ª, vai à 9ª, chegando à 12ª, tem toda aquela explicação extremamente simples de Psofia, né? Extremamente simples, né? Mas esse discurso sobre a Ogdode e Enéada é uma conversa entre um discípulo e o seu instrutor. E o discípulo pede ajuda do instrutor dizendo: cara, eu já consegui até aqui, me ajuda, eu quero ir adiante. Não é com essas palavras, mas eu imagino que parece um pedido assim. Ai, vamos. É um texto muito bonito, ele tem umas 4 páginas mais ou menos. E Enéada está relacionada Enéada é o 9, isso.
Ogdoad é o 8º nível e Enéada é o 9º nível. E aí, por isso que eu acho interessante lembrar de Sofia falando de Sofia Ashmore, subindo, chegando à 8ª, chegando no 9º. Um pedacinho, então, da Ogdoad e Enéada. Oi? Do discurso. O discípulo pede para ser instruído, não é um pedacinho do texto, é um resumo que ela faz acerca de como é que o texto apresenta. O discípulo pede para ser instruído e levado até a Ogdoad. O mestre o orienta e diz que ele, o discípulo, deve fazê-lo por si mesmo. O discípulo admite já ter avançado pelos 7 primeiros níveis. Faltam 2. Falta 1, porque o negócio é chegar na Ogdoad. Dali em diante é sozinho, não precisa mais de ajuda. Ele admite já ter avançado os 7 primeiros níveis, mas ainda não ter alcançado uma experiência pessoal do divino. Ou seja, para ele ainda é discurso. Ele ainda não teve a vivência real do divino, que é o Ogdoad. Ó meu Pai, eu nada entendo, senão da beleza que veio a mim nos livros. Tá. Tudo que eu sei é o que eu li. E ele já sabe muito. Tudo que eu sei é o que eu tenho aprendido, ouvindo e lendo. E eu quero chegar à vivência, à experiência disso. Aí juntos, aqui agora vem pedaços do texto. Juntos eles fazem uma invocação a Deus perfeito e invisível com quem se fala em silêncio. Não é um Deus que você, e entrando na sinagoga, não faça como os hipócritas que de pé pedem, suplicam, né? Então aparece um mantra de muitas vogais e eles entram em êxtase, em estado de êxtase. Aqui é um daqueles textos que eu disse para vocês que tem tá, ok, tem um mantra lá, né? Aí o discípulo descreve o que ele está sentindo, usando palavras. Vejo profundezas indescritíveis. Como descreverei o universo? Eu sou mente e vejo a mente que me aparta do puro esquecimento, do total esquecimento, né? Vejo a mim mesmo. Encontrei o poder que não tem princípio. A língua não é capaz de revelar isso, toda a Ogdoad, e todos que lá se encontram. Lembra o hino de Jesus também fala disso, que as forças dirigem a dança além da Ogdoad, do alto eles dirigem a dança. Eles entoam um hino em silêncio, igualzinho o hino de Jesus. E eu, mente, compreendo. Ou seja, não é mais discurso externo dos livros. Ele sente, ele sabe, ele vivencia isso. E aí o discípulo experimenta, tem uma visão, e o mestre então instrui o discípulo a colocar por escrito essas suas experiências, a fim de orientar a outros para que consigam chegar ao Ogdoad. E isso aqui provavelmente seria essa tentativa de descrição que o discípulo faz contando a vivência que ele teve. Mas é muito bonito o texto, é muito bonito o texto. E já chegando no final, um outro texto muito sensível também, chama Alógenes. Esse texto, interessantemente, já era referido e conhecido na tradição... Esse texto que você falou está dentro do livro? Está dentro da Ramadhi. Não, estou falando citado nesse livro que você está aqui. Esse aqui, Alógenes? Da autora que você está citando. Esse, não. O Evangelhos Gnósticos da Pagels, ela faz, é a tese dela, de doutorado, ela faz uma descrição da descoberta e o que a descoberta traz para a gente em termos de informações acerca do cristianismo primitivo. E para isso ela ilustra com algumas passagens desses textos. Ela é uma das tradutoras dos textos, né? Então, os textos hoje a gente tem acesso em português, numa péssima tradução da Madras, mas pelo menos dá um acesso. Na internet vocês conseguem ter acesso a esses textos, alguns com boas traduções, outros com traduções bem ruinzinhas, né? Da Madras é a calhamação. Esse que você citou aí da Enéada? O Ogdoad e Enéada? De onde?
Você pegou essa tradução? Eu peguei porque a gente tem a primeira versão, em casa a gente tem a primeira versão do Robson, lembra que eu falei? Em 79 é publicada a versão completa. Aí eles fazem uma revisão dessa versão, sai uma segunda versão, eu acho que é em 90, 87, ali no final dos anos 80, e agora saiu a terceira versão com a mão do Marvin Maier em cima desse material, porque à medida que vai se conhecendo melhor, você vai revendo escolhas na explicação do texto e você vai acrescentando, vai enriquecendo, exato. Então, hoje em dia a melhor versão que tem, traduzido em inglês, é a tradução do Marvin Maier. Aqui só tem passagens dos textos, né? Mas vários desses textos eu já tive oportunidade ou interesse de ler. Tá? Infelizmente, a versão que a gente tem em português da Madras é bem conhecida, mas dá para dar uma ideia. Esse texto é muito bonito. O Alógenes já era um texto conhecido, referido na tradição hermética. Né? Então, existe o Alógenes na tradição hermética e existe o Alógenes dentro de Nag Hammadi. É um texto bem pequeno e fala de meditação. Ele descreve e instrui sobre as etapas para se alcançar a gnose. Aspas é passagens do texto. Agora que se completou a sua instrução, diz o instrutor ao discípulo, né? E que você conheceu o bem que está dentro de você, ouça a respeito do tríplice poder, aquelas coisas que há de guardar em grande silêncio e em grande mistério. Ou seja, se você já alcançou esse nível, você tem agora o direito alcançado de ouvir acerca de algo que está além disso, que é o tríplice poder. E isso você precisa guardar em grande silêncio, porque isso é um mistério. E também sugere uma técnica de meditação, que inclui a entoação de mantras, novamente, e descreve forças ou energias que funcionam durante a meditação, fala da perturbação que se sente quando você entra num estado realmente meditativo e a necessidade de manter a serenidade do silêncio e ir com calma para perceber a bem-aventurança de se conhecer. O estado de meditação é um estado de se conhecer, conhecer a luz em vós, conhecer que você é tudo aquilo que você busca, mas não porque arrogantemente você é algo ou alguém, mas porque em você está o universo todo. Né? E aí ele fala, mas cuidado, porque isso pode provocar alterações de consciência nos seus estados. Você tem que estar preparado, então vá com calma, serenidade, mantenha o silêncio, essas coisas todas. A necessidade da Kriya Yoga, da purificação. Né? E eu acho que esse é o último slide, do capítulo 6. Gnose envolve um reconhecimento dos limites do conhecimento humano. Tem que entender que o verdadeiro conhecimento gnóstico ele não é colocável em palavras, ele é vivenciável. Boa parte dos preceitos gnósticos não era escrita, mas transmitida oralmente apenas àqueles que estivessem maduros, que é a expressão que tanto Jesus quanto Paulo usam. Eram avaliados os candidatos e exigidos compromissos de segredo e de sustentação do mistério. Sustentação, eu botei em parênteses, holder, porque é esse sentido de ser um guardião, um guardião, um sustentador, um que conduz, que leva e que mantém esse mistério, né? E que vai ter o discernimento de escolher a quem e quando, sob que condições isso pode ser transmitido, para não jogar pérolas aos panos. E para terminar o texto, eu vou passar só um tiquinho do meio-dia. Né? A conclusão, obviamente, ela faz um comentário geral sobre tudo que ela escreveu, mas eu acho interessante que ela vai se focar muito nessa questão de que os vencedores é que escrevem a história. Então, muito do que a gente sabe é porque quem venceu a luta foi a igreja, porque era administrativamente melhor organizada. Né? Ela conseguiu convencer mais, né? O que significa que às vezes a gente não está fazendo o trabalho da melhor forma. A gente deveria ao mesmo tempo ter sucesso também na vida laica, vamos dizer, né? Só que isso é bem difícil. A gente não digo como pessoa, eu digo a gente como agrupamento, né? No momento em que aquele grupo não consegue o trabalho que precisa ser feito, é porque as forças do outro lado são poderosas também e dificultam o teu trabalho. Você tem que ser muito forte.
Tem algum lugar que eu já li que diz que não é possível servir a dois senhores, né? Então, aliás, no Evangelho de Tomé tem essa passagem. Servir a Deus e amar. Não tem como, né? Fica difícil você querer ter sucesso na vida e dinheiro e coisa que vão aparecer na sua vida de uma forma ou de outra, mas buscar o sucesso desse lado e ao mesmo tempo buscar o sucesso do espiritual. Não estou dizendo que quem é espiritual tem que ser pobre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o foco, exatamente, a sua prioridade. Não, hoje eu não posso porque eu vou fazer um negócio que vai render financeiramente muito, né? É um problema de escolhas, né? E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades na vida espiritual, você administrar o lado laico, que você tem que viver no mundo, fazer seu papel social no mundo, colocar em prática, inclusive no mundo, aquilo que você defende como princípios de uma vida espiritual, mas não se perder nesse mundo. Continuar trabalhando para que o caminho interno possa realmente frutificar e seguir à frente, porque você vai ser um melhor profissional. Profissional quer dizer alguém que trabalha na sociedade. Um melhor pai, uma melhor mãe, vai ser mais eficiente quanto melhor for o seu preparo interior também. Agora, me preocupa porque eu vejo algumas igrejas evangélicas dizendo que se você não tem sucesso na vida é porque você não tem dedicação a Deus suficiente. Não é nesse sentido que eu estou falando, né? E isso, infelizmente, leva muita gente pro brejo, né? Pro buraco. Você não tem dado a Deus o que... Você não está pagando o dízimo suficiente, por isso a sua vida não está dando certo. Não tem prosperidade. Não tem prosperidade. Essa ideia de prosperidade nos gnósticos é um pouco diferente. Tá? Agora, isso está em mal. porque tem muita gente que me diz assim, que tem a questão de que Jesus era pobre, e os discípulos eram pobres, e só na pobreza você alcança o reino de Deus. E isso é discurso de quem está interessado na sua grana. Entendeu? Porque não é verdade. Jesus não teria chegado nem aos 30 anos. Pela influência que ele tinha. Só quem tem dinheiro, só quem tem poder em comunidades desse tipo consegue sobreviver. E só o poder da lábia é difícil. Certamente Jesus vinha de uma família influente que conseguia se manter apesar de tudo que ele dizia. Sim. E ele foi assassinado, porque ele fazia diferença. Se ele fosse um pobre qualquer, ele não tinha chegado até aí. Não tem como, não tem como. Hoje em dia a gente tem internet e você consegue fazer alguma coisa, mas naquele ambiente em que você depende de apoio da comunidade de fato, inclusive financeiro, não tem como. Não tem como. A família de Jesus, a família dos discípulos não eram de pobres quaisquer. Não eram. Garanto. E não estou com isso dizendo que a gente tem que ser rico ou que tem que ser pobre para poder fazer o caminho. Não, eu acho que isso é uma questão kármica, é uma questão que você tem que resolver à parte. Mas com certeza a sua vida espiritual deve interferir na forma como você trabalha na sociedade laica. Porque senão não faz sentido. Desculpem o exemplo, mas eu defender o vegetarianismo aqui e trabalhar num açougue não faz nenhum sentido. Mas eu tenho que ganhar meu dinheiro, mas não faz sentido. Reto meio de vida, isso está em algum lugar, não é? Eu acho que deve ter um tal de óbito pro caminho, né, que fala de um tal de reto meio de vida. Ou seja, o modo como você vive tem que ser compatível com aquilo que você se propõe, com aquilo que você preza com o seu discurso. Isso não é fácil. Não estou julgando ninguém. Isso não é fácil. Porque as nossas incoerências são profundas. Isso são nossos problemas psicológicos. Né? Lidar com a psique e com as nossas controvérsias internas é bastante complexo. Então, deixa eu terminar. Os textos de Nag Hammadi reabrem questões fundamentais, indicam que o cristianismo poderia ter se desenvolvido ou não de modo bem diferente, conforme quem tivesse ganho essa batalha. Ideias religiosas são expressões ou símbolos da expressão interior, que atendem a diferentes tipos de pessoas, ou seja, cada um descreve religião e suas práticas religiosas de um modo muito pessoal.
o único caminho para superar o sofrimento, cuja descoberta motiva a busca espiritual, né? O Evangelho da Verdade reforça essa ideia, era reconhecer a verdade sobre o papel e o destino da humanidade. E fazer isso é uma jornada interior, é descobrir a presença do divino em si. Confiar no que os outros dizem apenas temporariamente, até ter encontrado, esse é o último slide, até ter encontrado o seu próprio caminho interior. Sim. Isso está em Heracleon. E alcançado a gnose. No livro 2:22 do Irineu, Contra os Heréticos, lembra que eu citei esse livro lá ontem no início? Irineu argumenta que Jesus tinha mais de 50 anos quando morreu. E nessa outra passagem, que é essa carta que ele manda sobre o hino de Jesus, ele diz que tinha quase 50 anos. Que seja, ele morreu em torno de 50 anos. E que ensinou por cerca de 10 anos. Diz o Irineu. 30, então seria pelo menos 20. Eu acho que a gente pode pensar a hipótese de que ele tenha saído dos essênios aos 30 anos para começar a ensinar, ou ele possa ter ficado mais tempo entre os essênios, porque ele meio que foi convidado a sair, porque ele tinha umas ideias meio heréticas dentro dos essênios. Porque ele veio dos... Obrigada. Ele veio dos herméticos. Vai esperar um pouquinho, 2 minutos. Diz pra ele entrar. É aniversário. Porque os filhos estão esperando. Puxa. Estão lá. Então, Parabéns. Jesus estuda nos herméticos, no hermetismo, no Egito. Ele vive muito tempo no Egito, aprende, e ele trazer essas ideias para dentro dos essênios não foi bem visto. Jesus aprende a tradição grega em Alexandria e todo o helenismo da tradição grega em Alexandria, e os filósofos, e Platão, e essas coisas, e ele trazer isso para dentro dos essênios não foi bem visto. Então ele entendeu que ele devia sair dentro de dentro, ou ele foi convidado a sair, né? E isso pode ter sido aos 30 ou depois, se é que a ideia do Irineu está correta. Também a gente pode pensar que 10 anos é simplesmente assim uma data, cerca de... Mas dá a entender que foi muito mais do que os fatídicos 3 anos que ele teria conseguido fazer alguma coisa. Esse negócio da sair me lembra muito a sua passagem de Blavatsky lá em Adiá, que foi convidada a se retirar. Porque ela estava indo já em contra o que o conselho queria, né? Na verdade, eu teria me posicionado a favor da Blavatsky, que ela queria manter o trabalho que foi conduzido por um trabalho interior, onde os mestres a apoiavam, né? A organização da Igreja Católica Romana proporcionou sua força e preservação. A organização é que proporcionou que ela se mantivesse. E eliminou outras opções para o empobrecimento da própria tradição cristã, porque a gente deixou de ter acesso a outras opções, onde a alternativa gnóstica foi forçada para a margem, né? Até para sobreviver, como disse o Luiz ontem, de forma mais reservada. E aí há uma defesa que ela apresenta dos fundamentos da instituição, que ela faz, a mim me parece, eu sou professora na universidade, eu tenho textos para publicar, e às vezes você tem que tomar certos cuidados com como você diz alguma coisa, e ela está com uma bolsa de estudos da instituição religiosa. Ela diz, mas não é assim tudo isso, a igreja não é assim tão ruim, houve sim alguns desvios, mas tem muita coisa boa, sabe? É um negócio que fica, você lê assim, parece que não tem nada a ver com o restante do texto, porque ela malhou no texto bastante posicionamentos que a igreja teria tomado e que não são adequados. E aí, chegando no final, ela faz aquele meia-culpa, assim, mas a gente sabe que também tem que ser mais delicado, porque, como eu disse, existem sim boas coisas também dentro da igreja, por pessoas que têm uma boa índole para essa condução, né? E correntes do gnosticismo voltaram à tona séculos depois, sob a forma de algumas heresias, como o maniqueísmo, os paulicianos, os bogomilos, os cátaros, os valdenses e outras linhas que trouxeram de volta alguns desses ensinamentos mais gnósticos,
A maior parte dos movimentos que surgiram com a reforma, né, do tempo de Lutero, os batistas, os pentecostais, os metodistas, os presbiterianos, os quáqueros, eles seguiam bases da ortodoxia estabelecida no século II. A Igreja Católica Liberal idem, ela segue a ortodoxia da Igreja Católica Romana. E muitos, ao longo da história, apesar de fascinados pelos aspectos do Cristo, se revoltavam com questões ortodoxas. Isso ainda ocorre hoje, mas se tem mais fontes para buscar possíveis outras respostas. Quantas pessoas, e eu sei que muitas pessoas buscaram a igreja porque se interessavam, sentiam atração pela tradição cristã, pelo ensinamento de Jesus, pela figura de Jesus, por tudo isso, mas não acolhiam a forma como a igreja conduz isso. E aí se sentiam estranhos no ninho, né? Se sentiam desconfortáveis. E aí você tem que fazer uma opção, ou você permanece ali e aceita, acolhe como está, ou você se muda, os incomodados que se mudem, né? E aí, porque mudar lá por dentro, você tem que ter muito poder, e talvez não seja de interesse. Alguns papas morreram nesses esforços, né? Morreram de morte morrida, né? Matado. Pagels, então, diz, como historiadora, é claro, considero as descobertas de Nag Hammadi tremendamente excitantes, pois as informações que oferecem abrem uma nova perspectiva para compreender a história do cristianismo. A tarefa do historiador, ela é historiadora, né, não é defender um ou outro lado, e sim tentar explorar o material disponível. Redescobrir as controvérsias aguça o nosso entendimento. Qual é a fonte da autoridade religiosa? Por terem sobrevivido enterrados até o século XX, que são descobertos em 1945, os outros textos, como a gente já falou, os grandes códices anteriores são de 1786, 1800 e final do século XIX, os outros dois, por terem sobrevivido enterrados até o século XX, eles sobreviveram. Esses ensinamentos sobreviveram naquele material enterrado. Hoje somos capazes de lê-los com olhos diferentes e não apenas como loucura e blasfêmia, que era o que a igreja dizia, né, que eles eram loucos, blasfemos, hereges, etc. Como os cristãos dos primeiros séculos possivelmente leram esses materiais, com aquilo como blasfêmia. Eles são os textos, uma vigorosa alternativa para o que conhecemos da tradição cristã até aqui. É uma alternativa que você pode acolher ou não, tenha discernimento. Mas além de Nag Hammadi, como eu já tinha dito, há muitos e muitos outros materiais e códices conhecidos e a serem redescobertos ou reconhecidos. Cabe a nós, ou a circunstâncias estranhas que ocorrem de por acaso serem descobertos materiais, né? Essas coisas estranhas por acaso é bem interessante. Então termino aqui. Não preciso dizer nada, né? Espero que tenhamos olhos e ouvidos para ouvir e ver aquilo que de fato é o que é.